Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, antes de eu entrar no primeiro assunto, só deixa eu fazer uma observação pequena, curtinha, né? Acho que vocês devem ter percebido que eu reduzi de 7 temas para 6. Eu percebi que 7 temas eu estava tendo que espremer algumas discussões para caber em 1 hora de vídeo. Então, como eu discuto em cada tema, às vezes 2, 3, até 4 notícias, eu preferi reduzir para 6 temas, porque 7 estava ficando apertado. Algumas discussões eu passava muito rápido, então resolvi reduzir a variedade de temas, embora tenha reduzido só uma, mas acho que assim fica um pouquinho mais adequado. Então agora sim, agora a gente passa para o primeiro assunto, que é o seguinte, que é esse jogo de empurra-empurra, tema que eu coloquei lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, que é o título, que é o jogo de empurra-empurra entre os Estados Unidos e a União Europeia no que diz respeito à questão de apoio à Ucrânia. Por quê? Porque a OTAN abre mão da Ucrânia como ferramenta? Não, não é por isso. A Ucrânia segue sendo uma ferramenta importante para a OTAN. A questão é quem vai pagar essa conta. Desde o início do conflito, ficou bastante claro que é do interesse dos Estados Unidos fazer com que a Europa, sobretudo a Europa continental, a União Europeia, assuma a frente num conflito contra a Rússia, enquanto a Europa quer dividir esse fardo com os Estados Unidos, até porque o projeto geral Guerra na Ucrânia, que envolve dentro desse pacote as sanções à Rússia, é um projeto que não interessa concretamente à Europa, porque tem gerado uma enorme crise que está sendo coletada e que está explodindo nas costas do povo europeu. Justamente por isso existe um jogo de empurra-empurra. Não, eu já mandei armamento, agora manda você. Agora eu já mandei, agora o outro manda. Agora eu já gastei demais, já estou no meu limite. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. A Ucrânia é importante para o projeto da OTAN? É, mas já existe uma pressão enorme de setores sociais criticando essa ajuda. Por quê? Primeiro porque o resultado tem sido um resultado pífio. Se o objetivo era gerar crise à Rússia, reduzir o poder da Rússia, fazer com que as sanções destruíssem a economia russa, fazer com que a máquina de guerra ucraniana alimentada pela OTAN imponha derrotas à Rússia, o projeto fracassou. Ou seja, é um investimento que não tem retorno, é um mero gasto. Isso torna, tecnicamente, o projeto impopular. E outros setores da sociedade analisam de outro jeito. Estão vendo que quem está coletando o rebote dessa guerra é também o povo europeu. E nos Estados Unidos não é diferente. Porque a população dos Estados Unidos, mais da metade do povo dos Estados Unidos, dos eleitores dos Estados Unidos, tem críticas à continuidade do apoio à Ucrânia, de forma que o tema está se tornando impopular. Não só pela crise que produz, pela crise que prolonga o conflito, sanções à Rússia e todo esse pacote, como também por causa dos resultados que não são visíveis. Então existe uma crescente impopularidade. Vamos falar um pouco sobre isso, trago a seguinte matéria. União Europeia não pode mais dar armas à Ucrânia a partir dos seus estoques, ou seja, o que é a União Europeia? O que os países europeus estão colocando aí? A gente chegou no limite. A gente veio até onde é possível chegar, sem prejudicar o potencial de guerra dos países membros da União Europeia, e a partir daqui a coisa fica muito complicada. Então chegou a hora de rediscutir essa questão. Isso coloca mais uma limitação à Ucrânia, isso além da notícia que eu vou discutir com vocês depois e que eu trago de volta essa discussão, estou falando sobre isso quase todo dia, que é a resistência do Congresso dos Estados Unidos, ou de setores do Congresso dos Estados Unidos, em manter o apoio à Ucrânia. Por quê? Por causa da crescente impopularidade do apoio. Trago aí 2 pontos, trouxe aí
uma imagem, uma foto meramente ilustrativa, bandeiras da União Europeia, mas imagem ilustrativa, e coloco 2 pontos aí para discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas. A União Europeia disse que não pode ir além da ajuda à Ucrânia sem comprometer os seus estoques, ou seja, os representantes da União Europeia estão colocando essa questão. Olha, a gente chegou num ponto que é complicado avançar sem nos prejudicar, chegou a hora de rediscutir a questão. Tanto é que existe uma nova tendência, não, isso já está sendo colocado há algum tempo, mas essa discussão está se avolumando com o passar do tempo, que é qual? O que eu coloco no segundo ponto. Alguém farejou o momento e está apresentando uma solução, entre aspas, para esse problema aí. A grande questão é colocar empresas, fábricas de armas na Ucrânia, na alça de mira da Rússia, não é um investimento arriscado demais? Essa é a reflexão. É o que eu coloco no segundo ponto. Empresas de armas têm visto isso, esse jogo de empurra-empurra, eu não consigo mais enviar armas, o outro país não consegue mais enviar armas, os Estados Unidos jogam para a Europa devolve para os Estados Unidos, fica esse jogo aí de ficar jogando a batata quente para o outro. Empresas de armas têm visto isso, esse processo aí, como um ensejo para instalar fábricas de armas, fábricas na Ucrânia. A questão é o risco do investimento, só que, por outro lado, instalar fábricas de armas da França, da Alemanha, além de possibilitar a potencialização dos ganhos, também cria uma atmosfera de risco maior que faz com que um ataque da Rússia a uma fábrica alemã, francesa, etc., britânica, que o valha, mesmo o Reino Unido não fazendo parte da União Europeia mais, mas sim parte da OTAN, aumenta a tensão entre os europeus e a Rússia. Ou seja, a destruição de uma fábrica francesa dentro da Ucrânia pode servir de discurso para inflamar ainda mais ou tentar inflamar setores da sociedade europeia que não embarcam nesse sentimento anti-Rússia. Existe uma grande possibilidade que isso também seja uma jogada. A gente olha empresas como a Rheinmetall, que é uma empresa alemã de armas, já falei algumas vezes sobre ela aqui. A gente olha a composição acionária dela, quem são os acionistas, tem ali gestores de ativos, tubarões, que estão nos Estados Unidos. Ela é uma empresa alemã, mas não só alemã. Por isso que a gente fala de interesses transnacionais. Porque o que influencia nas decisões são forças de fora. São forças que determinam decisões que norteiam o projeto da OTAN. Por isso, colocar uma fábrica alemã dentro da Rússia pode ser uma maneira, uma fábrica alemã dentro da Rússia, pode ser uma maneira de tentar criar uma indisposição entre Alemanha e Rússia, que é parte do projeto. Continuamos aí, tá? Continuamos nesse cenário de empurra-empurra. Olhem essa matéria que eu trago aqui, ó. O deputado Matt Gaetz, já falei umas 2 ou 3 vezes dele aqui em outras situações, que é um deputado dos Estados Unidos, faz um movimento para derrubar o líder do Congresso, que é o Kevin McCarthy, que é republicano. Tanto o Matt Gaetz quanto o Kevin McCarthy são do Partido Republicano. Então o Matt Gaetz ele diz que o Kevin McCarthy está trabalhando junto com o governo Biden, está trabalhando junto com os democratas e não respeita a coesão do partido. E está fazendo um movimento para derrubar, que é o que a matéria da Associated Press aí coloca como a geração de uma turbulência dentro do Congresso. Para ver como é que está a coisa. E por que o Matt Gaetz está falando isso? Porque o Kevin McCarthy está se movimentando para tentar fazer valer a vontade da Casa Branca, a vontade do governo Biden, que é o governo do Partido Democrata, de manter o apoio à Ucrânia a despeito de setores republicanos que não querem. Muito embora, eu vou discutir isso depois, a Rússia aponte isso como uma espécie de teatro, eu não acho que seja bem por aí. Eu acho que, claro, tem um teatro eleitoral ali de setores que captaram a vontade de setores da sociedade, da maioria, diga-se de passagem, que é contra continuar apoiando a Ucrânia.
Só que a realidade dos fatos partes da sociedade são contra. E isso está levando certos políticos a se posicionar de um certo modo. Nesse ponto não é teatro. Claro, a Rússia está tentando demonstrar de uma maneira irônica que o bipartidarismo nos Estados Unidos é um bipartidarismo de fachada. E eu acho que essa é uma avaliação correta. Mas eu acho que barateia um pouco a discussão dizer que é só teatro, mas isso faz parte do jogo geopolítico. E essas falas, logicamente, elas muitas vezes elas têm mais de tentativa de formação de uma certa percepção do que propriamente analisar a política como ela é, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu concordo com a parte da colocação que diz que existe nos Estados Unidos um bipartidarismo de fachada, mas existe ali uma questão complicada que envolve a falta de vontade de setores políticos motivados pela pressão da sociedade de continuar apoiando a Ucrânia, de não querem mais apoiar. Trago ali 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. E continuamos no mesmo assunto. Muitos países da Europa usaram o discurso de envio de ajuda para a Ucrânia para renovar os seus estoques, desovando o armamento antigo na Ucrânia. Os Estados Unidos ganharam com isso. Por quê? Porque renova o estoque, compra de quem? Muitas vezes compra dos Estados Unidos. Mandaram muito equipamento antigo, muita munição, inclusive munição impopular, como foi o caso das bombas de fragmentação dos Estados Unidos, como é o caso da munição com ponta de urânio empobrecido do Reino Unido, e que os Estados Unidos também estão mandando. Urânio empobrecido, se eu tiver falado enriquecido, me perdoe. É urânio empobrecido, que fura blindagem, e então foi uma forma de desovar, liberar espaço no estoque para renovar o arsenal. Só que a questão não foi só equipamento obsoleto que foi mandado para lá, tá? Teve equipamento bom que foi mandado também. Mas o fato é que houve uma estratégia aí, né, de renovar os estoques com um discurso ético de ajudar a Ucrânia. Muito embora equipamento bom também tenha sido mandado para a Ucrânia. Só que, mesmo essa ajuda feita sem tentar comprometer os estoques, levou a um desgaste da indústria bélica da OTAN, da logística de armas da OTAN e de munições. E há uma preocupação na OTAN com isso. Segundo ponto, nos Estados Unidos, a impopularidade do Zelensky está levando setores políticos a divergirem sobre manter o apoio, como é o caso do Partido Democrata. Existe um grande racha aí em setores democratas sobre manter o apoio à Ucrânia. Terceiro ponto, né? Letrinhas verdes. Alas republicanas querem depor o Kevin McCarthy, líder do Congresso, que é republicano, por estar fazendo encontros às escuras com o governo Biden. Ou seja, um cara é do Partido Republicano e está lá defendendo pauta do governo Biden, votando junto com os democratas. Não estou dizendo que são todos os republicanos que criticam a continuidade do apoio no sentido de dinheiro. Agora, tem setores consideráveis do Partido Democrata que não dá para desprezar, entendeu? Isso gera um racha no partido, logicamente. É um momento muito complicado para a OTAN e para a Ucrânia, mais do que normalmente tem sido. Continuamos na mesma discussão aí. Estratégia dos Estados Unidos. Então tem um vazamento nos Estados Unidos que aponta que o governo dos Estados Unidos vê a corrupção do governo Zelensky como uma ameaça real. O que a gente aprendeu já, e eu aqui e vocês aí, todos nós aprendemos juntos, a respeito de vazamentos na mídia corporativa de discussões, decisões do governo dos Estados Unidos. Esses vazamentos não acontecem sem o consentimento de setores políticos nos Estados Unidos. Setores militares, setores econômicos com enraizamento na política, do qual os políticos são serviçais. Ou seja, não há vazamento de coisas do Estado sem o consentimento de setores do Estado. O que significa que, olhando essa matéria aí, que é uma matéria do Portal Político, que é mídia corporativa, ela continua. Um relatório obtido pelo político detalha planos específicos para reformar instituições ucranianas
e alerta que o apoio ocidental pode depender da redução da corrupção. O governo Zelensky está sendo colocado contra a parede aqui. Porque pode haver setores que não são a favor de continuar colocando a Ucrânia como uma ferramenta. Não estou dizendo que o governo ucraniano tomou vergonha na cara. Estou dizendo que alguns setores podem já ter visto que não é negócio, que a Ucrânia está sendo desgastada até o seu fim. É possível que não exista a Ucrânia para depois da guerra para contar a história. Isso pode ser uma ameaça, um envio de recado para o próprio Zelensky. Porque essa questão dos Estados Unidos de combater corrupção, a gente sabe bem o que isso significa. É dissolver o governo. É acabar completamente com o governo. Os Estados Unidos não estão preocupados com corrupção. Basta ver o que acontece dentro dos Estados Unidos. Eles usam a corrupção, que sim, existe nos estados, como um ensejo para derrubar governos. Ou vocês acham que essa corrupção que tem agora já não era do conhecimento dos Estados Unidos? Já era do conhecimento dos Estados Unidos. Só que utilizam agora a temática da corrupção, que é enorme dentro do governo Zelensky, desde que ele subiu ao poder, para fazer pressão contra ele. Trago aí mais 3 pontos. Começo pelas letrinhas azuis. O McCarthy, Kevin McCarthy, mesmo cidadão de quem estávamos falando agora, pode acabar sendo pode acabar sendo salvo pelo apoio dos democratas, o outro partido, que é pró-Biden e pró-apoio à Ucrânia e romper, quebrar pau com uma parte dos republicanos, que inclusive querem apiar o cara aí da liderança, ou seja, os republicanos estão questionando o seu próprio político, do seu próprio partido, né? Segundo ponto. Setores políticos e militares dos Estados Unidos parecem ter a intenção de desembarcar do apoio à Ucrânia e estão buscando um ensejo para isso, a corrupção do Zelensky, a sociedade dos Estados Unidos não quer mais isso, e vão empurrar a batata quente para a Europa, deixando a Europa com a missão que é algo que eu concordo, inclusive com um camarada comentou no vídeo de ontem. Será que não estão criando aí ensejo para jogar tudo isso nas costas da Europa, para a Europa ficar... Sim, me parece que é bem por aí. Faz muito tempo que estamos discutindo aqui que é interesse dos Estados Unidos deixar a Europa com essa bomba de enfrentar a Rússia e os Estados Unidos ficarem livres para se dedicar à China. A questão é que a Europa não quer essa batata quente. Mesmo governos muito capachos da Europa não estão querendo essa missão aí, viu? Essa missão dada aí não vai ser missão cumprida, não. Não queremos, muito obrigado. Né? Terceiro ponto. O tema da corrupção pode ser usado para manter o Zelensky na coleira ou para desembarcar. Podem ter certeza. Quando a OTAN quiser tirar o Zelensky do poder, porque pode ser que se torne um inconveniente, até porque inflaram o ego do cara, agora está na hora de murchar. Tanto é que já teve texto do próprio portal político que diz que o Zelensky é um político, uma liderança para tempos de guerra, mas não para tempos de paz, porque ele tem feições características autocráticas. E nesse ponto aí, eu até vou dizer que o texto foi leviano, e olhem que eu sou um crítico do Zelensky, mas aquilo que eles atribuem ao Zelensky como uma levada autocrática está muito relacionado ao fato do cara estar no meio de uma guerra. São coisas que qualquer liderança no meio de uma guerra faria. Então, enfim, né? É apiar o Zelensky pelos motivos errados, porque motivos certos tem vários, né? Continuamos no mesmo assunto, tá? Aí é o posicionamento da Rússia, que eu falei para vocês lá na primeira imagem. Os Estados Unidos vão continuar apoiando a Ucrânia, independente do orçamento temporário, disse o vice aí das relações exteriores da Rússia não é o Lavrov, mas sim o seu vice, que é o Sergei Ryabkov, que também observou que nos Estados Unidos havia o que ele descreveu como financiamento ilimitado de quaisquer dívidas do governo, que é o que? Tem temas que são importantes, e dane-se, o orçamento do Estado tem que manter aquela máquina ali. Então ele coloca isso como um teatro. Eu acho que ele está fazendo ali... Claro que o Ryabkov sabe qual é o cenário nos Estados Unidos. A Rússia tem inteligência, os estados têm inteligência para saber o que se passa no outro país. É para isso que servem os setores de inteligência. Só que ele tá colocando uma outra realidade. Ele está dizendo que existe uma maquinaria que funciona independente do partido. E isso é uma grande realidade.
o que faz do bipartidarismo nos Estados Unidos um bipartidarismo de fachada. É isso que ele está colocando. Mas, claro, existe um cenário real de insatisfação com a continuidade do apoio. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Lembremos que a mídia corporativa deu amplo destaque a escândalos de corrupção envolvendo Zelensky pouco antes do conflito começar, para a gente voltar para aquela discussão da corrupção na Ucrânia. E foram lá os tais Pandora Papers, né? Sempre confundo com os Panama Papers. Quando os Pandora Papers vieram a público, foi pouco antes do conflito começar, e o Zelensky estava implicado ali. Ou seja, ali já estava colocado uma pressão sobre o Zelensky, um envio de recado. Não fosse isso, a mídia corporativa não teria dado ampla exposição. Quando existe mídia corporativa abordando corrupção em grande quantidade, existe ali um recado sendo enviado, uma pressão sendo feita e um governo sendo atacado. Porque é lógico que existe corrupção nos setores que alimentam a mídia com dinheiro. Então, a discussão de corrupção que a mídia faz é uma discussão seletiva e ela instrumentaliza isso para a gente sair um pouco daquela discussão, digamos assim, ingênua sobre a mídia estar realmente preocupada em falar a verdade. Isso é uma bobagem, isso não existe, né? Segundo ponto, os Estados Unidos dizem que a corrupção atrapalhou o desempenho do apoio da OTAN. Daí entra lá no Chitãozinho Chororó, né? Que isso aí é disfarçando as evidências. A corrupção do governo Zelensky é um fator que existe e sim que pode atrapalhar o esforço de guerra. Agora, a OTAN está se saindo muito mal contra a Rússia. A OTAN contra a Rússia está suando demais para conseguir manter o conflito. Isso aí é colocar todas as culpas na Ucrânia. E me parece que é uma coisa que é muito possível de vermos nos próximos tempos. A OTAN falhou por causa da corrupção do Zelensky, a OTAN falhou por causa disso, a OTAN falhou por causa daquilo, por causa de incompetência do governo ucraniano, e não por causa de problemas com a própria OTAN. E mesmo com tudo isso, a mídia corporativa, ela consegue destacar alguns canais da mídia corporativa, ainda assim, permitem que transpareça incompetências da OTAN como problemas na sua logística. Terceiro ponto. A Rússia destaca que se trata de teatro político e que os interesses de conjunto nos Estados Unidos querem manter o apoio. Eu concordo que os interesses de conjunto querem, mas isso não tira o fato, não apaga o fato de que existem setores políticos e sociais que são contrários à continuidade do apoio. Continuamos, tá? Continuamos aí. Continuamos na Europa, mas em conexão com a China. Por quê? Porque a Alemanha fez um aceno financeiro e comercial e de infraestrutura e tecnológico. A China, trago a seguinte matéria que é o outro tema em destaque aqui no vídeo de hoje, né? Uma matéria do South China Morning Post. Um degelo nos laços da Alemanha com a China, Berlim e Pequim comprometem-se em estreitar a cooperação financeira. Teve representante chinês indo até Frankfurt para conversar com representantes da Alemanha e muitos acenos positivos do atual governo alemão, porque embarcar por motivos variados. Tá? Um deles é a pressão da oposição e a pressão de setores sociais insatisfeitos com a estagnação da economia alemã. Logicamente que se a Alemanha quiser continuar sendo competitiva e quiser continuar mantendo o crescimento da sua economia, ela não pode embarcar no projeto da OTAN. Se ela entrar de corpo e alma no projeto da OTAN, acabou. A economia da Alemanha está comprometida, mais do que já está ficando por causa das decisões tomadas pelo governo. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Representantes dos dois governos, da China e da Alemanha, se encontraram no final de semana em Frankfurt e prometeram parcerias. Inclusive a Alemanha o governo alemão pareceu bastante empolgado. Claro que isso também é uma campanha, estamos abrindo portas para ver se a gente consegue reaquecer a economia alemã. Segundo ponto, a Alemanha nega que esteja se afastando da China, o que é o objetivo dos britânicos e dos estadunidenses. É o projeto geral da OTAN. A Alemanha ela
publicou documentos, planejamentos aí para a economia, que apontam que a Alemanha continua transacionando com a China, mas com reservas para evitar os riscos de transacionar com a China naquela articulação de economia com estratégia geopolítica. Transacionar com a China sem permitir que a China continue se fortalecendo, o que é assim, para ser educado é ingênuo acreditar numa coisa dessa, que é como assim, vai manter relações apenas naquilo que não fortalece a China, que é uma proposta que veio, é uma proposta da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, logicamente que não dela, de quem dá o script para ela, mas que foi verbalizada por ela, que é a Janet Yellen, que falou sobre manter com a China as transações apenas necessárias, de forma que a gente compra e vende aquilo que não fortalece a China, estrategicamente, aqui fala-se de tecnologia, que pode ser revertida para o meio militar, e a gente transaciona em outros pontos. Já tem setores da OTAN dizendo que isso é ingenuidade, que ou rompe com tudo ou não rompe com nada. Então existe todo tipo de colocação aí. A Alemanha disse, não estamos rompendo. Inclusive a Alemanha nem tocou no fator de risco de fortalecer a China. Foi um encontro aí bastante animado. Quem participou dessas conversas, uma das figuras foi o Christian Lindner, que é o ministro das Finanças do governo alemão, do governo Olaf Scholz, da coalizão de governo do Olaf Scholz, que evitaram ali qualquer assunto mais tóxico, para usar uma expressão que o pessoal gosta de. Eu não gosto dessa expressão, então, mas é a expressão que o pessoal gosta aí na rede, né? Uma relação tóxica. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Uma comitiva chinesa visitou a Alemanha para conversar sobre temas que passam por comércio, infraestrutura e tecnologia e etc. e vários outros assuntos. Segundo ponto. A China espera preponderar sobre setores da União Europeia que estão sob controle dos Estados Unidos e do Reino Unido, fazendo com que a União Europeia busque um afastamento em relação à China, enquanto a China busca uma aproximação em relação à União Europeia. E no meio disso tudo está os próprios interesses europeus, que estão na mesa. Então a gente tem de um lado forças britânicas e estadunidenses buscando seus interesses, do outro lado China e Rússia buscando uma integração eurasiática, e no meio disso tudo o jogo político, as forças políticas europeias tentando ser um polo de força também. Há pouco a gente observa isso, eu tento observar o máximo possível, mas às vezes a gente esquece que a Europa pode e deve ser um polo de força, muito embora a Europa, boa parte das vezes, nos últimos tempos, atrele o seu projeto ao projeto da OTAN, que não lhe interessa. O projeto da OTAN tenta vender isso para a Europa continental, como se fosse interessante para a Europa continental atrelar o seu vagão à locomotiva, que nem tem força para puxar a Europa continental, mas essa locomotiva está indo para o abismo. E no meio disso tudo, a Europa tentando ser um polo de força. Terceiro ponto. A coalizão do Olaf Scholz precisa retomar a rota de crescimento para neutralizar as forças de oposição. As forças da direita alemã, que criticam o governo do Olaf Scholz, crescem em aceitação diante do fato de que a economia alemã está estagnada. Se não há perspectiva de crescimento econômico, meu amigo, fica muito difícil manter a popularidade. Existe um substrato material, que é aquilo que diz respeito à reprodução das pessoas, reprodução das condições de vida das pessoas. E se não tiver isso aí, meu amigo, é muito difícil manter popularidade. Se a Alemanha não oferecer perspectivas de crescimento econômico, o governo não se sustenta. Não só a Alemanha, como qualquer governo. Mas, por outro lado, também tem outros setores do governo alemão que continuam tacando fogo na pichorra, não em relação à China, mas em relação à Rússia. Como foi a fala da Annalena Baerbock, que disse o seguinte, ó, ministra das Relações Exteriores da Alemanha diz o seguinte, que é do Partido Verde. A União Europeia se estenderá em breve de Lisboa até Lugansk. Lugansk é parte da Rússia hoje, entendeu? Isso aí gerou uma enorme polêmica. Eu vi a Maria Zakharova, lá, que é porta-voz das Relações Exteriores da Rússia, metendo pau nesse tipo de coisa. Porque é uma fala que não contribui.
Não contribui com nada. Claro, Ana-Helena Barbuck diz muitas coisas que não contribuem. Às vezes ela acerta. Mas ela fala muita coisa que não contribui porque ela é uma entusiasta, como todo o Partido Verde alemão, da agenda da OTAN. Mas você não contribui com nada para a Alemanha. A Alemanha poderia dizer que quer uma União Europeia forte, integrada, mas não dizer que vai de Lisboa até Lugansk, entendeu? Que ela vai do Atlântico até uma região que hoje faz parte da Rússia. Por quê? Porque decidiu se integrar à Rússia, a região do Donbass. Por acaso a Ana-Helena Barbuck vai pegar um fuzil e vai lá para o fronte defender o povo de Lugansk das investidas das forças neonazis da Ucrânia, que estavam ceifando vidas lá, mesmo antes do conflito começar? Então é bobagem, cara, não contribui com nada, é o tipo de fala que não contribui com nada para a Alemanha. Até me atrapalhei nos dedos aqui, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Primeiro ponto. Enquanto a Alemanha seguir a cartilha da OTAN, manterá o desmonte da sua indústria, que é um orgulho nacional. Então, romper relações com a Rússia, energéticas com a Rússia, e romper relações com a China, que tem importantes mercados para os produtos alemães, é atrasar o desenvolvimento alemão. Aí não tem como o governo do Olaf Scholz se manter mesmo. Por isso que o Lindner lá já trata de, estamos abrindo, estamos negociando, estamos transacionando. Segundo ponto, a China tem conseguido manter relações concretas com a França e com a Alemanha, que é o núcleo duro da Europa continental. O Macron se recusou a fazer críticas à China e disse que, olha, a gente não tem que embarcar em projetos que não nos interessam. Por quê? Porque o cara tinha acabado de voltar, meses atrás, quando eu discuti isso com vocês, de uma conversa de empresários franceses na China. Terceiro ponto, os mercados chineses são fundamentais para a economia alemã, que é o maior exportador da União Europeia para a China. Então a Alemanha perde e muito sem esses mercados. Se a Alemanha não fizer um giro não de 360, porque cai no primeiro lugar, mas de 180 aí na sua política, já era para a Alemanha. E aí a gente segue, em parte na Europa, porque a primeira notícia que eu trago é de um exercício que aconteceu ali na costa de Portugal, mas também eu vou falar da África nesse mesmo tema aí, né? Que é o seguinte, a OTAN investe em tecnologia. Trago uma matéria da Bloomberg. A OTAN se volta para drones subaquáticos e inteligência artificial em licitação para impedir a Rússia. A matéria continua. A aliança, a OTAN no caso, testa nova tecnologia para monitorar melhor as conexões subaquáticas. E a matéria traz o segundo ponto ali, que é há um ano o Nord Stream explodia e destaca esse desafio de conflitos aí em zonas marítimas. Primeira coisa importante, tá? A OTAN fez esses exercícios aí um ano depois da explosão do Nord Stream, que muito provavelmente ela é responsável. Tudo aponta para isso, embora existam ali manobras para desfocar essa discussão. Então vamos falar um pouquinho disso porque a OTAN está apostando em tecnologia para enfrentamentos marítimos e subaquáticos. Está aí Portugal, que é onde aconteceram os exercícios, né? Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Os tais drones foram testados em exercícios da OTAN na costa de Portugal. Segundo ponto, os drones com inteligência artificial para detectar atividades submarinas são um recado para a Rússia. Por quê? Um ano depois do episódio da explosão das linhas do Nord Stream 1 e 2, vem um exercício da OTAN marítimo que utiliza alta tecnologia e, segundo os organizadores desses exercícios aí, o objetivo era enviar um recado para a Rússia. Porque, se vocês lembrarem desse episódio, das explosões do Nord Stream 1 e 2, das linhas do Nord Stream 1 e 2, a primeira tese da OTAN, estapafúrdia, eu falei isso logo que surgiu a tese aqui no canal, foi de que a Rússia é que tinha explodido as próprias linhas de gasoduto que levam gás da Rússia até a Alemanha para poder ter desculpa para atacar os gasodutos de países membros da OTAN. Uma coisa completamente maluca. Tanto é que essa tese foi caindo e tanto é que hoje ninguém mais defende esse absurdo. Quando eu falei lá atrás, vinham os robozinhos da OTAN aí, porque não é assim, é a tese da Rússia. Não, essa é a tese do bom senso.
defender que a Rússia atacaria seus próprios gasodutos para ter ensejo para atacar os outros e não atacou os outros, é uma tese complicada de defender. E esse exercício tenta reforçar mais uma vez, a gente está se defendendo de uma resposta russa. Que a Rússia teria, né, forjado os próprios ataques ou que ela iria responder, a Rússia não respondeu. Ela não agiu reativamente a isso e ela acabou desarmando a tese da OTAN, ou as teses da OTAN, né? Que hoje defende a tese de que um grupo ucraniano fretou um barco na Polônia e foi lá e promoveu um atentado sem ninguém ver. A Polônia já disse que essa tese é completamente maluca. E olha que a Polônia é OTAN de carteirinha. E até porque é membro da OTAN, mas né, isso não quer dizer nada porque tem um país que é membro da OTAN e às vezes joga contra a OTAN. Continuamos aí, tá? Os exercícios foram marcados para a data de aniversário do atentado que explodiu as linhas do Nord Stream no Mar Báltico, e os Estados Unidos é suspeito. A questão levantada lá pelo Seymour Hersh, que houve aí um trabalho conjunto dos Estados Unidos instalando as bombas, da Noruega detonando e da Alemanha acobertando, é uma das teses mais bem estruturadas que nós temos sobre o assunto até o momento, porque todas as outras são muito piores. Não é questão de defender, o Seymour Hersh não é russo, tá? Ele é um jornalista estadunidense. E é questão de ver o que tem mais materialidade. Até agora, a que fez mais sentido é o trabalho de Seymour Hersh. Se aparecer uma outra melhor, ó, apareceu uma outra, mas até agora é o cara que trouxe teses mais plausíveis. Segundo ponto, a OTAN tem se preparado para confrontos marítimos no Mar Báltico. Então a gente tem a geopolítica do Báltico, ali coloquei um X ao norte é o Mar Báltico e um X mais ao sul é no Mar Negro. Tá? Assim como a OTAN tinha se preparado para confrontos no Mar Negro, só que a Turquia, que é membro da OTAN, travou a entrada de embarcações no Mar Negro, porque é uma prerrogativa internacional que ela tem, e frustrou esse projeto. Aí acabou não acontecendo esse projeto aí de levar a guerra da Ucrânia para o Mar Negro, com embarcações da OTAN. Até porque se o Mar Negro é contaminado, não contaminado no sentido ambiental, mas não estou falando literalmente, se o conflito extravasa para uma batalha marítima pesada no Mar Negro, olhem como é que fica a Turquia na parada. É uma guerra ao norte da Turquia. Então a Turquia está separada do conflito pelo Mar Negro. Então ela não quis, não é a questão. Teve gente na época, porque o Erdogan é um aliadão do Putin. Não tem nada a ver, essa história aí, essa tese aí é de quem está viajando total na maionese, tá? Dizer que o Erdogan é um cara aliado do Putin é uma besteira enorme. O Erdogan conversa com Putin e dialoga diplomaticamente com a Rússia, mas tem vários interesses divergentes entre a Turquia e a Rússia, entendeu? O que o Erdogan fez nesse caso foi evitar um pepino para ele. Para ele. Erdogan é o líder da Turquia. Né? Terceiro ponto. Talvez os Estados Unidos esperassem uma resposta russa destruindo a infraestrutura europeia para iniciar uma guerra entre a Europa e a Rússia não entregou esse trunfo aí. Até porque assim, ó, a Rússia já tinha entendido naquele momento que é objetivo da OTAN, em consonância com o governo alemão, de cortar a conexão de gás entre a Alemanha e a Rússia. Então a Rússia, isso aí, eu vou entrar num jogo que não vou ganhar nada com isso, entendeu? E vou fazer um jogo reativo da OTAN. A Rússia não entrou, e estava correta, não tinha que entrar mesmo ali. Porque as relações já estavam sendo rompidas independente da explosão. A explosão foi só um fator a mais. E aí a outra parte desse tema aí, que é mais investimento em tecnologia da OTAN. Ah, mas é o Elon Musk, mas é um projeto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Que é o projeto Starlink, que é aquela constelação de satélites de órbita baixa. Trago uma matéria da Bloomberg. O projeto Starlink do Elon Musk, entre aspas, né, faz parceria com um projeto tecnológico na África, que tem como a Goldman Sachs um dos principais investidores, para expandir serviços na África. Aí a matéria continua. Kits de satélite da SpaceX a serem distribuídos na Nigéria e no Quênia. Né? Nigéria, o líder político nigeriano é um procurador, né? Um cara que tem uma procuração dos Estados Unidos para governar.
E o Quênia é a bucha de canhão dos Estados Unidos no Haiti agora, né? Que foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, infelizmente, né? E, segundo ponto, os terminais ajudarão a fornecer serviços de banda larga para o povo na África. Né? É humanitarismo, né? Assim como todo o neocolonialismo foi, levar civilização, levar... Né? Sim, o discurso é sempre esse. Né? Todo mundo tem as melhores intenções com o continente africano. Né? É só gente bondosa lá, só tem anjo indo lá para o continente africano para conversar com as lideranças políticas africanas. Né? Só a gente querendo levar desenvolvimento, enfim, né? Continuamos aí, né? Então, o sistema Starlink, que está em questão, esse satélite de órbita baixa, o sistema é central para reconhecimento de território e para orientar veículos não tripulados. A gente está falando aqui de uma maquinaria de guerra. Claro, eventualmente pode ter o sentido de levar a internet para fazer guerra cognitiva lá na cabeça do povo dos países do continente africano. Sim, porque também tem essa fronteira. Tanto é que o Facebook estava numa parceria aí de cabos submarinos para tentar levar a internet para o continente africano. Segundo ponto. Além disso, mantém a comunicação durante revoluções coloridas contra governos. Os governos soberanos cortam a internet para impedir bagunças orientadas de fora para dentro, levantes sociais transnacionais. Aí atira uma torre lá de comunicação do Starlink e tu consegue manter a comunicação para os revoltosos seguirem se comunicando e fazendo a revolta. Que é o que o próprio Elon Musk cogitou quando estava acontecendo os protestos lá no Irã. Aí ele já acabou deixando escorregar um uso do Starlink, que é para fazer revolução colorida quando o governo corta a internet. Então tem essa questão da Starlink para a guerra, é um projeto do complexo industrial militar dos Estados Unidos. As perguntas que mais me irritam aqui, e que eu sei que é de cara que está agindo como troll da rede, mas é um projeto de desenvolvimento. Ele tira o caráter político e ele tenta só mostrar o caráter do desenvolvimento tecnológico. Tu vê que é picaretagem. Ou o cara é ingênuo, ou ele tá fazendo aquela defesa ali, mas não tem nada a ver. Como tem nada a ver, cara? Não tem nada a ver. Tu tá vendo uma maquinaria, uma alta tecnologia sendo colocada em zonas de interesse dos Estados Unidos, tanto é que a gente tá falando na Nigéria e no Quênia, e quer falar que só quer levar desenvolvimento, a gente já superou essa etapa. Então, esse tipo de colocação, o cara se faz de bobo, assim, é as que mais me irritam, assim, né? Mas pelo menos está levando a desenvolvimento. Tá levando a desenvolvimento. Isso está acontecendo há muito tempo na história no continente africano. Todo mundo estava levando desenvolvimento para lá, né? Todo mundo na história estava dizendo que estava levando desenvolvimento. Porque assim, ó, é uma conversa que ela não está sendo colocada no mesmo nível de honestidade. Alguém está tentando discutir as coisas e o outro lá está tentando gerar, né, só armadilhas assim de pegadinha para defender uma coisa que desfavorece o próprio cidadão ali, né? O cara defende os interesses mais podres que existem. Continuamos aí no continente africano porque as juntas militares, com uma grande margem de razão, eu não estou aqui defendendo golpe militar nem nada, porque hoje em dia o cara não pode mais fazer nenhuma colocação desse tipo, né? Eu estou dizendo que as juntas militares do continente que estão governando países do continente africano temem setores da burocracia política de alguns países porque tem uma relação estreita de capachismo com países da OTAN, e isso não é mentira. Então é uma desconfiança, a ponto de evitar eleições, que é uma desconfiança cabível, dado o histórico. Então é preciso discutir as coisas com um certo cuidado e uma certa sensibilidade. Porque nesse contexto de polarização, cara, ou é civil ou é militar, não é por aí. Qual é a situação ali? O que está acontecendo ali? Os militares do Chad são uma coisa, militar no Níger são outras, militares lá é uma coisa, militar aqui é outra. Depende da situação. Existem militares entreguistas e militares soberanistas. Existem civis entreguistas e civis soberanistas. O que cabe é olhar ponto por ponto. Então, ele está defendendo o militarismo, defende para o Brasil também. Pô, o que é isso, cara? Vocês entendem do que eu estou falando? De como é estressante, né? Porque existe um certo nível de discussão de quem quer fazer a discussão avançar. E tem outros setores que só querem vender o seu modelo
pronto, que está na sua cabeça, que é uma espécie de dogma político do seu santo padroeiro político, né? Continuamos aí. Burkina Faso, eleições não são uma prioridade em comparação à segurança, então colocam a questão do combate ao terrorismo como um ponto, logicamente que para continuar no poder, mas que revela uma desconfiança com governos civis, porque é uma desconfiança plausível, não só dos militares, como dos setores sociais também, que apoiam as juntas militares em boa parte desses países, tá? Estou falando do Mali, do Níger e de Burkina Faso. Eu botei a Argélia porque a gente vai falar dela aí também, então botei os países que a gente vai discutir aí. Burkina Faso está em laranja no mapa ali. No Mali, a junta militar também está afirmando que não existem condições para abrir novas eleições. Estão se estendendo no poder? Estão. Porque estão desconfiados dos regimes, dos burocratas ligados a interesses transnacionais. E não estão errados, porque é uma desconfiança cabível, plausível. Segundo ponto. O fato é que setores sociais e militares desconfiam dos burocratas da política. E não sem razão, tá? E não sem razão no caso do continente africano. E de outros lugares do mundo também. Continuamos aí com a seguinte matéria. A Argélia diz que líderes do golpe no Níger aceitam mediação e um plano de transição de 6 meses. E a mediação da Argélia. Só que eu já vi matérias dizendo que a junta militar do Níger negou. Então até o momento eu estou aí no meio dessa enxurrada de informações e estou colocando vocês nela também. Vi muitas matérias sobre a Argélia dizendo, e disse realmente, que o governo do Níger aceita a mediação da Argélia, que é impedir guerras regionais que vão atrapalhar os seus projetos, inclusive vão atrapalhar, porque vai ter migração em massa que vai explodir na Argélia. Mas também tem outros setores que dizem que o governo do Níger negou que vai aceitar essa mediação. Então estamos nesse momento. Mas o fato é, será que a junta militar do Níger vai permitir uma transição nos próximos 6 meses? Não sei, me parece uma conversa complicada. A Argélia disse que sim, mas enfim. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O que dá consistência aos regimes militares, a esses regimes militares no continente africano, é a soma do capacismo de burocratas locais em relação aos interesses transnacionais com a situação de insegurança motivada pelo terrorismo. Isso cria uma insatisfação do povo em relação a esses burocratas que não conseguem conter a violência e uma aposta em saídas militares. Segundo ponto, a questão é se realmente a junta militar do Níger aceitará a mediação para a volta do regime civil. Essa é a grande questão. Terceiro ponto, existe uma atmosfera de sensação de fraqueza do poder civil na África e, além disso, as juntas militares se comunicam e acabam aí se apoiando, como a gente viu acontecer recentemente quando o Níger foi ameaçado. Entramos no penúltimo assunto, né, que diz respeito ao Irã. O Irã critica um projeto do Azerbaijão. Trago a seguinte matéria. O Irã diz que se opõe a mudanças geopolíticas no Cáucaso. Do que o Irã está falando? Temos falado aqui sobre Azerbaijão e Armênia. A gente falou várias vezes sobre essa questão de Nagorno-Karabakh. E tem um projeto ali que é assim, ó, a questão de Nagorno-Karabakh, no momento, ela está decidida. Agora, se isso... Mas no momento está... Tanto é que toda a população saiu de Nagorno... A Armênia saiu de Nagorno-Karabakh. Então ali está morta a questão. Agora, o Azerbaijão vai continuar, conforme eu falei alguns dias atrás. Isso aí deixou o Azerbaijão assanhado. Tanto é que o Azerbaijão pensa em abrir um corredor para conectar ali. Vocês estão vendo que tem a Armênia, que está pintada de rosa ali, e tem o Azerbaijão em amarelo, e aí tem a Armênia e tem uma parte do Azerbaijão do outro lado da Armênia. O que o Azerbaijão quer? Abrir um corredor ali, porque sentiu que é momento positivo para ele. Só que o Irã critica essa iniciativa da Turquia, porque a Turquia está apoiando o Azerbaijão de abrir esse corredor na Armênia, porque isso interfere na sua geopolítica. Segundo ponto, o corredor será aberto em zona fronteiriça com o Irã. Por isso, até Israel está apoiando a iniciativa, porque aumenta a superfície de contato do Azerbaijão com o Irã e Israel pode, numa parceria com o Azerbaijão, utilizar aquele território ali. Então o Irã não está vendo com bons olhos por vários motivos. Vamos continuar aqui.
Aqui está o Erdogan, líder da Turquia, e o Aliyev, que é o líder do Azerbaijão. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Irã disse não se opor à tomada de Nagorno-Karabakh, até porque internacionalmente Nagorno-Karabakh é reconhecido como território do Azerbaijão. Só que o Irã critica a iniciativa de abrir um corredor até Nakhchivan, que é aquele território do Azerbaijão que fica do outro lado ali separado pela Armênia. De abrir um corredor pela Armênia até porque passa próximo do território do Irã. Segundo ponto, existem minorias do Azerbaijão no território iraniano que podem ser usadas pela OTAN para bagunças. Israel vê isso com muito bons olhos, né? Terceiro ponto, o corredor retiraria a conexão por terra entre o Irã e a Armênia, logo entre o Irã e a Europa, né? Por quê? Porque tudo estaria mediado pelo Azerbaijão. Então, haveria um problema ali para o Irã, né? Que necessariamente teria que passar pelo Azerbaijão. Isso seria um problemão, né? Já que existem vários atritos entre o Azerbaijão e o Irã. É importante colocar essa informação. Aí eu achei um mapinha que alguém colocou na rede, né, de uma proposta viável, mas essa proposta foi feita há um tempo atrás, para a questão de Nagorno-Karabakh e para o Azerbaijão ter o seu corredor que leve até Nakhchivan. Aí o Azerbaijão está em verde e a Armênia está em amarelo. Então seria feita uma conexão até Nagorno-Karabakh e lá embaixo, percebam que uma conexão seria cedida pela Armênia para o Azerbaijão. Então um cederia uma conexão até Karabakh, Nagorno-Karabakh, e o outro cederia uma conexão até Nakhchivan. Só que agora isso aí tudo subiu no telhado. Nagorno-Karabakh está verde hoje e esse corredor muito provavelmente vai avançar. Eu coloquei os pontos de interrogação porque eu admito que eu não sei, eu não vi de quem era essa proposta. Eu vi que era um mapinha que estava circulando aí na rede, né? Não vi a fonte original dele. E aí a última notícia é super rápida, né? Que esse aí é o Juan Guaidó, né? Aquele autoproclamado presidente da Venezuela que foi um capacho e é um capacho dos Estados Unidos. Era um contratado extraoficial, agora é um contratado oficial do governo dos Estados Unidos. Porque o Guaidó ganhou emprego nos Estados Unidos. Viram como às vezes o crime compensa? O cara traiu o próprio país, se apresentou como presidente autoproclamado, serviu de ensejo para sequestro de ativos de petroleira venezuelana, sequestro do ouro venezuelano. Uma das figuras mais podres da política da Venezuela, o cara foi lá para a Flórida, né? Dicas de passagem, como tem político crápula que gosta da Flórida, né? De ir para a Flórida, e da América Latina, né? E aí o Juan Guaidó recebeu um cargo lá, normal, né? Estão pagando pelo trabalho que ele fez. Qual é a matéria aí? O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, está ensinando na Universidade Internacional da Flórida, mas é só por um tempo, né? Tá aí a foto do Juan Guaidó. Lembra do Guaidó, né? O Guaidó, o cara que se proclamou presidente da Venezuela. 2 pontos. O Guaidó foi contratado pela Universidade Internacional da Flórida para dar palestras, né, sobre a democracia. Segundo ponto. O traidor venezuelano receberá $40 mil para dar um conjunto de palestras, né? Vai durar aí alguns meses, então, né, para o caso dele, até o momento o crime compensou. Traiu o próprio país, gerou uma bagunça no próprio país, atrapalhou muito a Venezuela, numa tentativa de golpe na Venezuela, que foi vencida pelo governo Maduro, e está recebendo emprego agora. Que coincidência, né? Ele agir contra a Venezuela e receber um emprego nos Estados Unidos, né? Aqueles mesmos sonsos que, mas é só desenvolvimento para que os Estados Unidos querem levar para o continente africano, vão dizer, mas é coincidência. Tudo é coincidência mesmo. Eu tenho um teórico da conspiração e tenho um teórico da coincidência, né? Que tudo é coincidente. Continuamos aí. Continuamos não, a gente vai para o final do vídeo agora, né? Momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que podem apoiar e que querem apoiar o canal, para aqueles que percebem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolítica.
Apenas os anúncios que aparecem ao longo do vídeo, as propagandas, não garantem a sobrevivência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita dos anúncios, ficaria muito complicado manter o canal. O que mantém o canal efetivamente são os apoiadores, as pessoas que apoiam, às quais eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho, a ponto de apoiarem financeiramente. E deixo aí as formas de apoio. Um barulhinho de fundo que vocês podem estar escutando é um vizinho, que ele deve estar furando toda a casa dele, eu não sei nem se sobrou parede, ele está pelo menos umas 5 horas furando parede. O som entra muito baixinho por causa da cabine, né? Tem uma cabine acústica que eu faço vídeo. Mas o cara está umas 5 horas furando parede, ele nem deve ter parede para furar mais, né? Deve ter um queijo suíço a casa dele. Se está pendurando quadro, o cara vai fazer uma exposição ali. E as 3 formas de apoio estão aí. Não estão em ordem de importância, estão em ordem aleatória. Todas as 3 formas de apoio são bem-vindas. E pode apoiar sempre com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Primeira forma de apoio é através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o site do Apoia-se, para quem quiser apoiar por lá, é um apoio mensal. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, número do CNPJ como chave Pix, número do telefone como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês lá na chave Pix digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou vocês podem doar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem faixas de valor, essa ajuda mensal aí pelo botão Seja Membro aqui no YouTube, mas que vão do 8 ao 80, vocês escolhem ali qual faixa de valor é do interesse de vocês. A rede exige que eu coloque faixas de valor, senão deixaria o espaço em branco para vocês preencherem com o valor que vocês quiserem, como é o caso do Pix e do Apoia-se, né? Mas todas as 3 formas são bem-vindas e, repito, sou imensamente grato a todos aqueles que apoiam o canal e ajudam a manter esse canal aqui, né? Sou grato pelo apoio que mantém o trabalho de segunda a sexta-feira, todos os dias tem vídeo, e pela confiança no trabalho, né?